o Bruno agora que vai falar para a gente, vai entrar na parte de segurança aqui sobre o que é e por que adotar Continuous Security, tá? Como já passou do início da talk, eu vou ser rapidinho aqui, vou só dar as boas-vindas para o Bruno. Então, tela é sua, palco é seu, e é isso aí. E aí, amigos, tudo bem? Boa tarde. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, é um prazer enorme estar por aqui, trazendo conteúdo e compartilhando ideias legais. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certinho? Me ouvindo bem? Aqui Então, tudo tá, bem. tá tudo beleza. Vamos. Ótimo. Então, meu nome é Bruno, eu faço parte do time lá da Arquiveia, uma startup lá de São Carlos. Por sinal, um abraço para a galera aí que estiver assistindo. Eu vou falar hoje sobre Continuous Security e eu achei bem legal, até deixo o elogio aos colegas pela ordem das palestras, porque eu vou conseguir dar um contexto muito bom ao que os próximos colegas de segurança vão trazer. Então, isso vai ser algo bem interessante de ver. E o Continuous Security, eu acho que pode ser mais interessante a gente primeiro entrar como é a estratégia de segurança nas empresas de tecnologia, ou nas empresas que possuem informação e têm que lidar com segurança da informação. Então, de maneira genérica, antes disso, eu vou ter alguns QR Codes durante a apresentação, porque é mais fácil do que botar links, eu gosto de compartilhar livros, fomentar aí a prática da leitura, até porque temos dois autores aqui, então é sempre bom. Mas eu vou compartilhar a apresentação posteriormente, então não precisa correr para tirar foto, algo do tipo, tá? Então, inicialmente, é interessante a gente pensar que a gente tem várias ações de segurança e elas todas rodeiam uma estrutura. E essa estrutura, ela sustenta uma estratégia. Essa estratégia, ela se mantém de pé em cima de três pilares, que é a tecnologia, processos e a organização, a empresa em si. E esses pilares, eles só se mantêm firmes para suportar essa estratégia de segurança mediante uma cultura. Então é muito curioso, apesar da cultura estar ali embaixo, às vezes a gente não pensar muito nela. Em alguns eventos eu pergunto aos colegas quantos bloqueiam o computador quando levantam da mesa, mesmo em casa sozinhos, e a maioria da galera não faz isso, sabe? Por mais que seja uma coisa meio trivial aparentemente, é muito importante você fazer isso de maneira empírica, impulsiva, parte já do seu método de trabalho. Então, esse tipo de coisa que costuma ser fomentado nas empresas. O difícil é que muitas vezes essa cultura ela é muito ríspida, ou muito diferente do que a proposta de segurança traz. Então, muitas vezes, a estratégia de segurança se resume em burocracia. E essa é a parte ruim, porque aí o cara de segurança acaba sendo aquele indivíduo chato que vem trazer problemas, me pedir para preencher um formulário, o software tem um bug, a coisa nunca se resolve, e vira um processo lento, letárgico, e muitas vezes ainda atrasa a entrega de software. Então, o Continuous Security vem logo para trazer essa ideia de segurança para dentro da cultura DevOps com uma estratégia. Eu acredito que o primeiro livro que eu li sobre segurança que falava de Continuous Security foi esse aí da tela. E nele tem uma definição bem interessante, dizendo que o Continuous Security garante que aplicações e ambientes sejam escaneados em busca de vulnerabilidades em um fluxo contínuo. Então, mediante você acha um problema, você reporta o problema, esse problema volta para a análise, o desenvolvedor corrige, e isso vai acontecendo de maneira fluida, assim como a gente faz na cultura DevOps para funcionalidades. Eu vejo uma funcionalidade que precisa ser melhorada, aperfeiçoada, eu vou aprimorando ela. Então, o legal é que o Continuous Security tira do colega de segurança, dos colegas que trabalham no time de segurança, aquele estigma de serem indivíduos chatos, que vão trazer problema e vão encher o saco, e é uma coisa muito infeliz, e traz ele como uma pessoa facilitadora de segurança. Né? E isso é o mais interessante disso tudo. Mas como é que o Continuous Security se propõe a fazer isso? Naquele livro, inclusive, ele é mais antigo, mas alguns mais novos trazem mais informações. Mas eu relacionei aqui alguns dos tópicos que eu vejo como mais importantes. Então, o primeiro, sem sombra de dúvidas, é governança através da automação. É você trazer uma estratégia de infraestrutura como código e uma estratégia de CI para que a mudança no ambiente produtivo não seja feita manualmente por alguém e seja feita única e exclusivamente pela automação. Dessa forma, você garante que só vai ser modificado aquilo que deve ser modificado, e as pessoas que têm acesso àquilo vão ser validadas através de um fluxo automatizado. Outra coisa legal é você assinar as imagens Docker. Então, uma vez que você builda uma imagem, durante os processos de CI, você dá uma assinatura única para ela, garantindo que aquela imagem é uma imagem que foi validada por todo o processo e que ela pode ir à produção. Isso evita que alguém suba uma imagem de maneira indevida no ambiente produtivo e contamine o ambiente. Outro ponto interessante, mas isso já é mais clássico, vamos dizer assim, é as estratégias de segurança em servidores Linux. Então, o Security Boot, para você proteger o kernel no processo de boot contra módulos que não sejam originais.
o ES Linux, né? O ES Linux é uma ferramenta muito importante para políticas de comportamento dentro do SEO. O hardening de SEO, você sai do uso de um SEO padronizado e publicamente conhecido, e você traz um SEO customizado, com limpeza, retirada de coisas desnecessárias e otimizações. O tradicional da ASIS, que os colegas agora há pouco de teste QA, qualidade de código, comentaram anteriormente, é muito importante trazer isso de maneira fluida. E os dois últimos, que eu acredito que são os pontos mais interessantes, da minha opinião, o primeiro é a análise automatizada em busca de CVEs conhecidas. CVE é aquele catálogo de vulnerabilidades internacional, e você consegue ver quais são as CVEs conhecidas associadas a versões de softwares, bibliotecas que você utiliza, etc. E como é que você vai definir um plano ou uma ação de remediação para aquilo, e isso tudo de maneira mais automatizada, né? E, por fim, e talvez eu acho que a cereja do bolo, é você ter um inventário de todos os softwares implementados em determinado ambiente e todas as versões daquele cara. Há algum tempo atrás, algum tempo, eu digo, sei lá, uns 10 anos, quando a gente trabalhava lá como sysadmin, a gente tinha que fazer inventário de máquina ou na mão mesmo, ou usando algumas ferramentas mais básicas. E era algo um pouco ruim, né? Porque você tinha uma dificuldade de mapear tantos itens. Hoje, através da automação, você consegue fazer isso de maneira bem mais fácil e garantir que só vai ser utilizada a versão que foi validada num determinado ambiente através da infraestrutura como código. Mas falando desses dois itens, eles me soam um pouco fracos. Eu acho que não vem o peso da responsabilidade desses dois itens. Então, eu fiz um infográfico baseado em um projeto bem legal, chamado Canguru Vermelho, mas foi uma operação bem interessante que uma empresa de segurança, de cibersegurança, fez, utilizando o Trainv, que é uma solução open source da Aqua Security. Eles escanearam 4 milhões de imagens no Docker Hub. O resultado dessa análise está disponível nesse QR Code completo, é um relatório bem grande. Eu separei aqui alguns dos fatos mais interessantes, e ele foi disponibilizado no final do ano passado. O primeiro fato interessante é que das 4 milhões de imagens escaneadas por eles, metade, 2 milhões de imagens, tinham vulnerabilidades críticas. Então, isso é algo bem assustador. 4 milhões de imagens escaneadas já é uma coisa que me surpreende, e a gente pensar que 2 milhões delas tinham vulnerabilidades críticas é assustador. E tem outros níveis de vulnerabilidade, como o nosso gráfico, mas aí a parte que ainda me assusta mais é que de todas as imagens analisadas com vulnerabilidade, 6.432, quase 6.500 imagens tinham um software malicioso. Então, a imagem ela não era somente o fator de ter uma vulnerabilidade passível de ser explorada. Ali havia um software com uma finalidade maliciosa. E isso acende um alerta ainda vermelho ainda mais importante. E que malicioso era esse? Que ações maliciosas eram essas? Então, o segundo fato elenca, ou melhor, categoriza esses softwares maliciosos em alguns grupos. 44% dessas imagens, essas quase 6.500 imagens, tinham um software relativo à mineração de moedas virtuais, Bitcoin, Ethereum, etc. Então, é uma imagem que vai ficar lá fazendo a função do qual ela deve fazer, mas, em paralelo, tem um binário lá que vai fazer uso do recurso da infraestrutura para minerar algum tipo de moeda virtual. Outro ponto bem interessante também que chama a atenção é esses 23% em amarelo, que é uma falha, um tipo de software malicioso chamado Flatmap, que ele é muito comum em Node.js. Então, é uma estratégia, vamos dizer assim, de invasão ou de software malicioso, e fica disponível em operações de front-end ou linguagens como Node.js. E esses 23% refletem o quanto essa questão do front-end é negativa e tem muita falha de segurança, e a gente precisa se atentar muito a isso. Então, o terceiro fato que eu elenquei aqui é relativo ao quanto a gente consome desse software malicioso. Então, daquelas 44% que eu comentei, a gente fez download 129 milhões de vezes imagens que tinham um malware ou um software malicioso relativo à mineração de moedas. Então, 129 milhões de vezes é muita coisa. E assim como o Flatmap que eu comentei agora há pouco, 95 milhões de vezes. Mas aí, quando eu comentei com um colega sobre essa pesquisa e a gente debateu sobre os pontos e os insights, ele fez um questionamento interessante. Mas, Bruno, 4 milhões de imagens foi analisada, mas 4 milhões de imagens me soa qualquer uma, né? Pode ser uma imagem bem genérica.
eu só uso no ambiente imagens oficiais, imagens de repositórios originais e tudo mais. Então, eu procurei um outro report, esse é um pouquinho mais antigo, porque ele ainda não saiu com os dados relativos a 2020, e nele fala das vulnerabilidades encontradas em imagens oficiais de soluções muito consolidadas e que fazem presente no dia a dia de diversas instituições e empresas. Então, veja que as imagens do Node.js, inclusive entre 2018 e 2019, aumentou o número de vulnerabilidades e chegou, o que já era assustador, chegou a 6.642 vulnerabilidades encontradas. Vulnerabilidades graves, a gente fala aqui. Então, a imagem, as estratégias que vêm de Node.js são muito, muito problemáticas, especialmente por causa do repositório NPM. Eu acredito que isso talvez caberia uma talk só para explorar isso, de tão complexa que é essa questão de segurança envolvendo Node.js, mas é muito importante a gente investir tempo para tal. E chama ainda mais atenção que os outros indivíduos nessa lista tem o Postgres, o Nginx, o Apache, né, o HTTPD, o MySQL, o Redis, e são soluções realmente muito importantes no dia a dia de várias empresas. E também ressalto um sucesso muito legal do projeto Ubuntu, que zerou as vulnerabilidades de algumas das principais imagens deles, em 2019. Eu ainda não vi o reporte para 2020, então eu acredito que eles devem ter mantido. Mas isso mostra para a gente o quão é importante a gente fazer a análise das imagens Docker. E veja que de todos os pontos que Continuous Security aborda, eu só estou aqui falando relativo a imagens, né? Ele vai muito além disso. Mas, Bruno, como é que a gente resolve isso, né? E essas vulnerabilidades, elas estão muito voltadas somente às imagens? Não. Então, aonde a imagem vai ser utilizada, também pode ser um ambiente perigoso, um ambiente com falhas. Então, tem um vídeo bem legal da Liz Rice, que faz parte do time da Aqua Security, que durante a KubeCon da Europa em 2019, ela fez um pen test num cluster Kubernetes, é um cluster Kubernetes default, se eu não me engano, ela fez a instalação com o KubeDM, e durante o evento, talvez numa linha de tempo parecida com o que eu tenho aqui conversando com vocês, ela explorou quase todas essas vulnerabilidades do grafo ao lado. Então, isso mostra para a gente que um cluster Kubernetes instalado por default não é seguro. Isso já é uma certeza nossa. Então, a gente precisa estabelecer uma estratégia que nos permita fazer uma proteção do ambiente e fazer a proteção das imagens e da aplicação como um todo. Então, como é que o Continuous Security puxa para a gente essa estratégia? Eu acho que desses dois livros são alguns dos meus favoritos relativo à proteção de ambientes onde a gente roda alguma coisa. Ambos falam muito sobre, de alguma forma, falam muito dessas soluções que eu elenquei. Então, todas elas giram em volta do Kubernetes para a gente proteger coisas importantes. Então, por exemplo, eu tenho um Helm que me permite uma padronização da infraestrutura, do ambiente, da implementação, onde desde o ambiente de desenvolvimento, teste, até a produção, eu tenha a mesma stack sendo implementada e garantida dentro de um padrão. O Terraform como exemplo de infra-as code que eu citei anteriormente, o GitLab como uma ferramenta consolidada de CI, o Istio como uma ferramenta que permite a gente implementar estratégias de service mesh, que nos permite monitorar o comportamento de aplicações, estabelecer perímetros de segurança dentro de um cluster Kubernetes, evitando que uma aplicação que esteja exposta não ataque ou não atinja uma outra aplicação. O Vault da HashiCorp, que nos permite disponibilizar dados sigilosos para aplicações sem a necessidade necessariamente de editar a aplicação, de fazer mudanças dentro da aplicação, e de maneira muito segura e bem cloud native. O OPA, ou assim como outras ferramentas de políticas no cluster, e talvez um ponto bem interessante é a gente ter um registro privado para esse ambiente produtivo. Porque quando a gente utiliza o Docker Hub, a gente se expõe de formas muito agressivas, desde a imagem de origem até o caminho dela até a entrada no ambiente, né? Então, é importante ter um registro privado. Além disso, também é interessante pensar que o próprio Kubernetes, quando a gente fala assim, o Kubernetes por default não é seguro, parece que eu estou aqui crucificando a solução. Mas ela tem estratégias que nos permitem nativamente fazer um controle de segurança um pouco maior. Esse talvez seja um ponto legal que vai ser explorado por alguns colegas mais à frente em outras calls, mas o Kubernetes tem uma funcionalidade chamada Admission Control, Admission Controllers, que permite você manipular e acompanhar os eventos que acontecem na API do Kubernetes. Então, se alguém, seja lá quem for, fizer uma determinada ação, eu consigo modificar essa ação, esse evento com mutation, ou eu consigo fazer uma validação se aquilo ali é permitido ou não. Por exemplo, restringindo que deploys não tenham imagens Docker com latest na tag. E isso acontece de maneira imediata, já reporta para o usuário de maneira imediata.
Outro ponto interessante das políticas aqui, especialmente da mutação do evento na API, é que permite a gente implementar, vamos dizer assim, certas burocracias que são necessárias para a segurança, sem que eu onegue o usuário. Esse usuário aqui, no caso, seria o desenvolvedor, por exemplo, ou o colega de QA. Então, no momento que um desenvolvedor vai lá fazer o deploy vai fazer o apply de um deployment no Kubernetes, esse deployment não precisa ter 10 milhões de linhas, com 10 mil tags, 10 mil parâmetros de configuração. Às vezes, um deployment simples, para ele, já é o suficiente. E durante a execução desse evento na API, eu consigo fazer a transformação desse deployment, colocando tudo aquilo que é necessário para que aquele deploy seja feito naquele ambiente de maneira segura, seguindo todos os padrões necessários. Assim como eu consigo também ver se aquele deployment que está sendo feito não tem uma ação maliciosa e, às vezes, ou transformá-lo de maneira correta, ou então já retornar para o usuário a evidência do porquê que aquilo ali está sendo negado. Só que é um pouco chato fazer isso de maneira, vamos dizer assim, manual, diretamente no Kubernetes, é muito trabalhoso, e para isso tem algumas ferramentas bem legais na comunidade, como o Kyverno e o Stiga. O Stiga, por exemplo, veio do OPA, do Open Policy Agents, e ambos nos permitem fazer gestão não somente de políticas, como fazer várias análises relativas ao comportamento dos usuários, seja ele lá quem for, dentro de um cluster Kubernetes. Então, são duas soluções bem, bem legais. Relativo à aplicação ao software em si, né, ao código, o Continuous Security prega por uma mudança na pipeline. Ele diz, vamos dizer assim, ele nos indica que a gente transforme a etapa tradicional de build da imagem, porque normalmente o pipeline das empresas, assim, o básico, né, vamos olhar aqui o feijão com arroz, é o push de código, teste unitário, teste de integração, build e deploy. Aí construir uma imagem, a imagem entrega em um determinado ambiente. Então, a gente pegaria esse modelo básico, vamos dizer assim, default, e eu transformaria a etapa de build numa etapa de segurança, que teria 6 etapas novas totalmente automatizadas, que ia fazer lint do Dockerfile, buscando por atribuições de permissões que não deveriam ser dadas dentro da imagem, seja de um diretório, uma pasta, algo assim do tipo. O cheque de dependências, por exemplo, o caso de conteúdo dos pacotes que vêm do NPM, e aí eu consigo validar se aquela dependência está adequada ou não, se aquela dependência é segura ou não. Análise estática de código, eu vou analisar o código friamente parado ali no repositório, se ele está de acordo ou não. O build seguro, esse build seguro inclui várias coisas, inclusive o multistage, a criação de uma imagem que seja o mais limpa possível, ou uma imagem que seja assinada exclusivamente para um determinado ambiente. O scanner dessa imagem, para que eu possa ver se essa imagem ela ainda tem alguma falha de segurança, seja ela lá qual for, aí eu consigo mapear isso e controlar. E, por fim, análise dinâmica. Eu levanto essa aplicação em um determinado canto, no ambiente, ele seja lá qual for, e faço algumas tentativas de ataque nessa aplicação para ver se aquele código está funcionando de maneira, vamos dizer assim, dentro do compliance esperado. Eu acho que de todos os livros que eu já li que mostram estratégias do tipo, inclusive é bem recente, é esse da Aqua Security, chamado Container Security. Ele é muito legal, ele tem passo a passo bem detalhado de como é que você consegue construir praticamente cada uma dessas etapas que eu citei anteriormente. Porque a gente olha assim no diagrama, parece algo muito trivial, mas fazer lint, fazer check de dependência, build seguro, então é bem enjoado de se implementar. E esse livro é gratuito, ele está disponível nesse QR Code no site da Aqua, só você fazer cadastro lá por eles, e você consegue o PDF desse livro. Então, é uma ótima indicação de estudo para tal. Além disso, é bem interessante a gente enriquecer esse pipe através de algumas ferramentas. Então, eu sugiro sempre o GitLab, porque ele costuma ser a solução, se você não tem nenhum CI, por onde começar. Eu acho que o CI do GitLab é bem interessante, porque ele é bem amplo. Você pode ir desde o básico, bobo, build, entregar uma imagem, até algo muito complexo. E ele acaba sendo um indivíduo fundamental para a gente conseguir consolidar a ideia do fluxo contínuo. Então, quando um desenvolvedor sobe um código para um ambiente, ele faz merge daquilo, o CI começa a fazer todas aquelas etapas da pipe que eu comentei anteriormente. Se houver algum ponto ali que o desenvolvedor precise ajustar, ele vai receber o reporte de imediato, às vezes com informações muito ricas, inclusive para dar as telas são muito, muito ricas de informação. Depois, o GitLab vai transitar isso para ambientes, essa imagem, e o legal, talvez seja uma das coisas mais interessantes, é que ele permite construir um dashboard bem customizado, mas ele tem um template default que já é bem rico, com quais são as informações de ameaças e vulnerabilidades presentes no determinado ambiente. Nós sabemos que muitas vezes não dá para a gente simplesmente não usar uma solução porque ela não é segura. Então, eu preciso assumir certos riscos e
planejar como mitigá-los e como contornar essa situação de risco. Normalmente, por exemplo, o Nginx. O Nginx é uma das imagens mais baixadas de Docker no mundo e é uma das imagens que tem bastante falha de segurança. Eu vou deixar de usar o Nginx por causa disso? Não, eu posso muito bem acompanhar quais são as falhas existentes daquela versão que eu estou utilizando e implementar mitigações para aquilo. E talvez a parte ainda mais interessante é que eu consigo dar autonomia ao time de segurança para abrir issues ao time de desenvolvimento relativo a falhas que eles encontrarem, seja na ferramenta de terceiro, ou no uso com o software ou do próprio software em si. Então, o GitLab permite, de maneira mais fácil, fazer aquele fluxo contínuo que o Continuous Security propõe de segurança, tirando o cara de segurança daquele papel chato de ficar cobrando burocracias, exigindo coisas chatas, vamos dizer assim, e fazer dele um indivíduo que vai, vamos dizer assim, levar segurança para todas as etapas de desenvolvimento. Então, esse cara de segurança vai poder contribuir nos testes, ele vai estar lá presente fazendo as análises do código, assim como na operação do software. Então, o GitLab ajuda bastante nesse aspecto. Um outro projeto legal é o Bazel, que é um projeto da Google para construir imagens do zero, imagens sem distribuição. Então, quando você usa uma imagem do Ubuntu, uma imagem, sei lá, Debian como base para construir sua aplicação, muitas vezes essa imagem base tem falhas de segurança. Então, você pode construir uma imagem absolutamente do zero. Isso também não é nada trivial, acredito que essa ideia de imagem sem distribuição poderia render uma outra talk aqui inteirinha, mas até porque é necessário você ter uma estratégia de gestão e suporte a essa aplicação em um determinado ambiente, porque essa imagem não vai ter SSH, não vai ter LS, não vai ter CWD, nenhum desses binários tradicionais de um kernel Linux, ele vai ter essencialmente aquilo que é necessário para rodar a sua aplicação no ambiente produtivo. Outra dica legal é o Trainv da Aqua. Na verdade, esse QR Code aponta para o repositório principal da Aqua no GitHub, porque tem muita solução legal lá, open source, que a gente pode utilizar para diversas etapas, desde a validação de um cluster, como o KubeHunter, que eu comentei anteriormente, ou o Trainv para análise de código, ou o Starboard, que você consegue analisar problemas de segurança, ou construir um dashboard relativo a tal. Então, é uma sugestão muito boa. E o Trainv, inclusive, como eu comentei, foi a solução que permitiu a análise de 4 milhões de imagens no Docker Hub e a gente construir essa perspectiva do relatório que eu comentei anteriormente. E um projeto muito legal, que é bem cara de comunidade, eu admiro muitas das iniciativas, é esse Analysis Tools Dev, que é tipo um simples repositório, uma página web bem simples, onde eu tenho diversos testes das e SASH para diversas linguagens, alguns testes de segurança também, mas isso ainda é poucos, grande parte é simplesmente das e SASH, e eu consigo, através desse repositório, trazer um teste para dentro do meu time sem necessidade de ter que gastar um tempo enorme fazendo a construção desse teste. Então, é um teste que já foi testado por várias pessoas, já foi utilizado por diversas empresas, e eu consigo, inclusive, contribuir com a melhoria desse teste. Tem suporte a muitas linguagens e frameworks, então é uma dica bem, bem, bem legal. Acredito que, além dessas ferramentas todas que eu comentei, o mais importante, talvez seja a gente compreender, eu já estou finalizando aqui, que o Continuous Security é uma estratégia. Vocês vão ver que nas próximas palestras à frente a minha, os colegas vão trazer o funcionamento de ferramentas incríveis e como fazer uso delas no dia a dia. Só que ferramenta por ferramenta não tem um sentido. Então, quando você traz um contexto de uma estratégia, como o que propõe o Continuous Security, isso aumenta o sucesso, que nesse caso a gente está falando de segurança. Então, é um item bem importante. Eu acho que tem um tempinho bom para pergunta. Tem um tempinho legal para perguntas. Deixa eu ligar o microfone. Agora sim, temos aqui um tempinho bacana para perguntas. Vamos lá, foi excelente a talk, deixa eu até colocar a galera aqui no Spotlight. Só lembrar, Lucas, que como eu tenho muito QR Code na apresentação, muito conteúdo legal indicando, esse último aí talvez seja o interessante para compartilhar, que ele tem todas as minhas redes sociais. Me chame aonde você achar mais conveniente para ti. Se eu não puder te atender de primeiro, eu vou fazer assim que possível. Mas eu compartilho lá, mandarei para ti a palestra em PDF. Tá? Tenho esse compromisso. E você pode consumir todo esse monte de livro legal, esse monte de projetos legais da comunidade para estudar e expandir esses 25 minutos aí para uns bons meses de estudo. Show. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Quando é que a gente tem que utilizar Docker Scan, Privy e ou Claire? Olha, eu acho que, na minha opinião, isso talvez faça mais sentido naquela etapa ali do security build, quando você vai fazer o build seguro da imagem.
Eu acho até um pouco injusto transformar este item como um único step, porque a gente pode abri-lo e transformar em múltiplos steps. Dependendo de qual for a regra de negócio do qual você trabalhe, isso pode ser extremamente amplo. Sei lá, tem empresas de pagamento que trabalham com PCI, que a imagem doc precisa ter certos padrões de comportamento, e você consegue não somente validar, como viabilizar esses padrões dentro do processo, dessa etapa de build seguro. Na minha opinião, acho que é ali dentro. Será que eu Não, respondi? sim, sim, eu acho que sim, eu acho que sim. É porque a pergunta é bem abrangente, né? Ela pode ter É. cara de várias formas. Agora, conectando com essa pergunta, e você percebe que o fato de você palestrar sobre isso e as perguntas que nascem, ela um ponto que sua palestra passa sobre isso também, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa adoção tardia que sempre acontece com segurança em tudo que acontece na TI. Tudo que acontece na Verdade. TI, a galera fala, vamos empurrar de qualquer jeito e depois nos preocupamos com segurança. Como é que tá isso? Isso também aconteceu com Docker? E como é que tá essa adoção assim no mercado? Como é que a galera tá olhando para isso? Olha, Gomex, eu acho que isso talvez seja um dos karmas da área de tecnologia, né? Porque a gente, infelizmente, tem aquele time to market, especialmente para pequenas empresas com um negócio que está surgindo, você precisa botar para rolar e às vezes você não consegue visualizar muito bem. Mas talvez, eu digo como talvez porque ainda não tenho uma evidência clara, porque há pouco tempo para tal, que o Continuous Security nos ajude a superar isso. Porque se a gente tem várias soluções, vamos dizer assim, pré-prontas, na própria comunidade, já confiáveis, para que a gente possa agregar segurança nos processos, por que a gente tem que pensar em segurança depois? Eu não preciso hoje, por exemplo, e eu acho que a gente pode expandir essa pergunta até para QA, por exemplo, para análise de qualidade de código. Eu não preciso hoje em dia mais estruturar um teste de um código, seja lá qual for a linguagem, no momento que eu estiver construindo aquela funcionalidade, aquela necessidade da regra de negócio, podia ter uma parada pronta. Talvez não seja 100% assertiva, lógico, não vamos esperar isso, mas é muito melhor do que nada, né? É um primeiro passo para começar. Mas eu acho que essas automações e essa contribuição da comunidade nos ajuda muito, Domex, a superar isso. Porque isso está em Docker, isso está em imagens de SOs, de máquinas virtuais, isso está dentro da própria cloud, né? Tem um termo que está surgindo bastante na área de segurança, que é a estratégia de postura de cloud, é como você usa a sua cloud, porque é uma responsabilidade compartilhada, né? Sei lá, você usa Google Cloud, Azure, etc. A empresa tem a responsabilidade delas, mas você também tem a sua. Né? Então, como é que você lida com isso? E já tem muita coisa pré-pronta. A gente não precisa sentar e fazer debates de horas e horas para conseguir implementar alguma coisa, não, Gomex. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que isso vai melhorar. Não, Tenho fé. fast tem. Só que A gente tem. mas a gente vê que é louco, porque é sempre a mesma coisa. É tipo, é É. qualquer coisa que nasce na TI, você vai lá nos primórdios, era assim, até hoje é assim. Só que você tocou num ponto interessante do Docker, né? O Docker, ele traz algo pra gente que coloca a gente em outro lugar. Né? O Docker Uhum. permite, pelo ponto da velocidade do Docker e o modelo como o Docker está organizado, ele permite oferecer ferramentas que nos facilitam, inclusive, adotar isso a priori. Por exemplo, hoje sai um bug, sai um release lá diferente lá da Nginx, que teve um Uhum. problema. Se você estiver usando a imagem default, é só você apontar para um front, testa rapidinho se a É sua verdade. implementação está ok, mudou, já foi. Agora, quando você tem um parque de máquinas instaladas mesmo, né, tipo máquinas e não containers, Uhum. aí você tem que testar as suas máquinas, porque as suas máquinas podem ter um comportamento diferente, por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Se você percebeu isso também no seu trabalho, assim, na sua interação com o mercado, se de fato as pessoas passaram a ter uma postura diferente por conta dessa facilidade, ou usou a facilidade para ir mais rápido. Não, eu acho que não somente a facilidade, Comex, eu acho que também tem a questão da confiança, né, numa solução nova. Até o próprio Kubernetes, quando começou enquanto orquestrador, muitas pessoas tinham um certo pé atrás e tudo mais, isso é natural. Mas veja que essa confiança que a gente tem hoje na estratégia que o Docker nos possibilita, faz até mesmo que a gente já ia o questionamento de agora a pouco, de bancos de dados em container. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente leva estratégias como de persistência mais stateful para dentro de algo como containers imutáveis e tudo mais, nos permite explorar toda uma série de estratégias, de soluções predispostas, que não somente o Docker em si nos disponibilizou, mas a comunidade, usando ele, construiu. Então, quando a gente pensa em um Postgres, por exemplo, é muito difícil atualizar um Postgres quando você tem uma máquina virtual e ele é todo gerenciado por ti. Quando você utiliza ele num container, fica um pouco mais fácil.
né? O Sebastian, inclusive, ele já comentou muito sobre isso em algumas outras talks, como é muito mais fácil atualizar um Postgres nisso. O próprio teste dele foi exemplo disso, onde você conseguiria fazer um teste de tantas versões de Postgres ao mesmo tempo, né? Então, isso é o mais legal. Eu acho que o Docker consegue viabilizar para a gente uma agilidade na adoção de coisas que já estavam aí, sabe? Convenhamos, a gente não está falando aqui de nada muito revolucionário. Não estamos reinventando a roda, a gente só está vendo métodos mais eficientes de utilizar a roda. Então, é Não, algo nesse perfeito, nível. perfeito. Mas você acha, aí já falando ainda sobre segurança, deixa eu pegar, na verdade eu vou ler as perguntas aqui primeiro para eu não monopolizar as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Ronald Farias que ele fala, faz sentido rodar pipeline de segurança no ambiente de dev ou só dentro dos CIs? Boa pergunta. Eu acho que depende muito. Veja, quando a gente pensa em segurança, você tem uma premissa, uma proposta. A proposta é você validar se aquele artefato, vulgo a imagem Docker, ela é segura, ela atende os pré-requisitos. Aí eu rebato a contra-pergunta para ele. O seu ambiente de dev garante que essa imagem realmente ela vai se manter a mesma até a produção, por exemplo? Então, e aí a gente entra realmente naquela estratégia do sênior, né? Depende. Porque, sem dúvidas. Porque tem cenários que o ambiente de desenvolvimento, às vezes, é até mais organizado que o de produção. Eu já vi muitos casos do tipo. E vale muito mais a pena você rodar testes ali do que em produção. Então, acho que depende mais disso. Depende do que você vai validar e se o seu ambiente, seja ele lá qual for, pode ser até a sua própria máquina, se for o caso. Se ele vai garantir que aquilo que você testou vai continuar sendo válido até chegar em produção. Eu acho que esse que é o ponto mais importante de se avaliar. Não, Pode ser em total. qualquer lugar. Total. Né? Eu acho que o Docker e outros automatizadores criaram uma possibilidade que a gente nem imaginava. Quando o CI foi inventado, a gente não tinha possibilidade de rodar as coisas nessa máquina, que era muito custoso. E hoje as coisas são mais fáceis. Então, essa ideia que ele falou, que ele se quer rodar, seria legal, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de testar minhas coisas antes de dar meu commit, se eu puder. Tem gente que às vezes não dá, não tem como. A infraestrutura é tão complexa, é melhor ele mandar para o CI e o CI diz que se passou, não. Mas a lógica, na minha cabeça, a lógica do commit é que você tem que mandar quando você tiver o mínimo de convicção. Né? Então, se você puder rodar o teste local, seria legal. Mas não é um negócio, oh meu Deus, tem que rodar. Mas, pô, você manda e fica aquele history lá cheio de commit, né? Agora vai versão 2. Até na infra, Vagomex, quem nunca? Quem nunca, gente? É porque Terraform de praxe. Total. Mas é isso, você tem visto mais pessoas fazendo esse teste no dev, assim, antes de commitar, ou você não? A galera de fato tá confiando no CI, se passou, se não passou, pega na próxima. Olha, Gomex, eu acho que talvez o problema maior é que falta estratégia. Eu acho que essa é a provocação que eu trago aqui, sabe? Nos falta mesmo estratégia. Então, tipo, vai rodar local, o que você espera rodando local? Você tá fazendo isso por preguiça, que é o ponto mais importante de se avaliar, ou você está fazendo aquilo que você tem uma restrição, né? Mas eu percebo que tem evoluído bastante, sim, até porque as IDEs e tem várias soluções de desenvolvimento que puxam a ideia do desenvolvimento cloud native, que você traz certas coisas para a máquina do dev e você tira certas coisas da máquina do dev. Então, você traz, por exemplo, teste unitário mais para perto, para que ele rapidamente já faça ajuste, e você tira o build da imagem da máquina do cara e faz isso remoto, entendeu? Então, isso é bem interessante, porque você consegue dar prioridade aquilo que faz sentido e conseguir dedicar a solução de cloud, que é uma coisa genial que a gente tem hoje em dia, para conseguir atender essas grandes demandas. E você não precisa dar para o dev aquela máquina gigantesca para ele rodar meia dúzia de container e conseguir fazer seus testes, né? Então. Com certeza. Pô, Brunão, obrigado. Assim, o Bruno Brasil, na Sala Brasil, não podia Olha deixar aí. de fazer essa piada. Mas clichê que é impossível, né, Gomes? Na Sala Brasil eu tinha que falar, né? Brunão, muito obrigado. Assim, esse é um tema muito importante. A prova dele é que logo em seguida temos alguém também falando sobre isso. Assim, segurança foi relegada durante muito tempo. Precisamos falar de segurança real oficial. Precisamos. Brunão, muito obrigado mesmo. Eu que diga, foi um prazer. Um abraço a todos.